Quantos estão felizes? Diga amém. Muito bom estarmos na casa do Senhor. Primeiro culto oficialmente de 2023. E nós cremos que Deus tem coisas novas, grandes e maravilhosas para realizar no nosso meio. Você pode dizer amém por isso? Quero ler um texto com os irmãos do Evangelho de Mateus. Nós tivemos uma reunião essa semana entre os líderes e nós decidimos que nós pretendemos fazer do mês de janeiro o mês de uma ativação profética sobre as nossas vidas, estabelecendo decretos, estabelecendo palavras de Deus sobre nós. E eu quero inclusive aproveitar para te desafiar a não sair daqui sem preencher esse cartão que você vai levar para casa. Se você não fez durante o mês de dezembro todo, nós estivemos colocando aqui os nossos alvos. Mas caso você não pegou esse cartão, ele está dividido em 6 alvos, 6 categorias de alvos. E nós queremos muito incentivar você a preencher. Esse você vai levar para casa. E tem um que você vai preencher também com seus alvos e vai depositar numa urna que está ali atrás, porque nós estaremos orando durante todo o ano para que Deus te surpreenda com o cumprimento da promessa dele na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Bom, irmãos, Mateus capítulo 13, verso 57, diz assim: E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Vamos ler novamente? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Eu já preguei, inclusive, aqui sobre esse texto. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que Jesus chega e vamos ler só para você entender o contexto. Igor, põe aí para mim, por favor, a partir do verso 53. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro, senão não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Preste atenção nesse verso 56 agora. 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Verso 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Eu já preguei sobre esse texto com uma ênfase sobre essa questão de Jesus não poder ter operado muitos milagres ali. Tem essa mesma passagem no Evangelho de Marcos fala que não pôde ali fazer muitos milagres a não ser curar alguns enfermos. E quando eu preguei essa palavra em cima da ênfase do não poder operar milagres, eu falei muito sobre a questão de nós gerarmos um ambiente de honra para que Deus se manifeste nele. Mas agora, hoje, eu quero enfatizar o versículo 57, que diz que o profeta não tem autoridade senão na sua terra e na sua casa. E eu queria aqui então despertar entre nós o poder que a palavra tem de nos ensinar princípios de verdades que Deus nos deixa.
Quando nós vemos então o próprio Jesus mencionando esta passagem, dizendo: olha, o profeta não tem poder, não tem autoridade, senão na sua terra, na sua casa, nós entendemos então que o primeiro ambiente onde o mover profético deve ser estabelecido, deve ser na nossa casa. Pode dizer amém por isso? Então nós entendemos quando Jesus fala que o profeta não tem autoridade senão na sua terra e na sua casa, nós entendemos que é lá na nossa casa que Deus precisa levantar profetas. Mas eu não vejo que o levantar profetas aqui é quando você recebe a visita de um profeta na sua casa. Não é quando você recebe um convidado que tem um dom profético, digamos assim. O que eu vejo é que eu e você podemos e devemos ser profetas na nossa casa. E eu quero então começar esse mês de janeiro estabelecendo um tempo de nós ativarmos profeticamente as promessas de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer para os irmãos que a minha expectativa não é apenas pegar os alvos que você vai escrever aqui, ou se já não escreveu, e declarar profeticamente que esses alvos vão se cumprir. É muito mais do que isso, irmãos. A nossa expectativa aqui não é apenas pegar o papel que você vai colocar ali naquela urna e levantar aquela urna na presença de Deus todas as manhãs aqui, como pretendemos fazer, e acreditar que o que você escreveu aqui vai se cumprir. É muito mais do que isso. A nossa expectativa, principalmente com esse mês de janeiro, é que Deus crie entre nós um ambiente de tamanha fé para acreditar que milagres acontecerão na nossa casa. Você pode dizer amém por isso? E Deus vai usar você como um profeta de Deus dentro da sua própria casa. Deus vai levantar você para que o Espírito Santo se mova ali com tamanha autoridade e poder, e milagres acontecerão no seu lar. Milagres acontecerão nos seus filhos, milagres acontecerão na sua casa, milagres acontecerão no seu trabalho, porque um profeta está se levantando para se mover diante desse mover profético que Deus tem para nós. E nós cremos então que a palavra de Deus carrega todo esse poder que nós estamos falando. E eu quero muito que você saia daqui nesta manhã acreditando: qualquer circunstância pode ser mudada pelo poder da palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? Qualquer situação na sua vida, qualquer circunstância na sua casa e na sua família, pode ser mudada pelo poder da palavra de Deus. A palavra profética, ela tem o poder de transformar qualquer situação na nossa vida. Então que nós possamos nos levantar hoje nessa autoridade, nessa certeza, nessa convicção de que nós somos os profetas que Deus está plantando dentro das nossas casas. Que você possa sair daqui hoje e ao entrar na sua casa, que você possa pisar ali declarando: eu sou o profeta de Deus neste lugar. Eu sou boca de Deus neste lugar, e eu vou declarar a transformação que Deus tem para a minha família. Eu serei um instrumento nas mãos de Deus, e eu verei essa glória sendo derramada sobre a minha casa. Você pode dizer amém? Provérbios capítulo 18, verso 21, diz que o poder da palavra pode gerar vida ou morte. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder de quem? Da língua. E aí eu quero te fazer uma pergunta, e eu queria que você analisasse como foi a sua vida a nível de verbalizar decretos em 2022. Diante de uma situação difícil que talvez você enfrentou, diante de uma luta que você enfrentou, diante de uma enfermidade, diante de uma guerra, diante de uma situação financeira talvez muito ruim,
Quais foram as palavras que saíram da sua boca? Quais foram as sentenças que você liberou? E às vezes nós não percebemos a seriedade de palavras que nós liberamos. Eu tive uma adolescência muito conturbada no sentido de não me encontrar e não saber qual que era o meu valor em Deus, embora eu me converti muito cedo, mas eu vivia sempre uma guerra, um conflito muito grande, uma autoestima muito baixa. E eu tinha uma mania de dizer uma palavra que hoje eu me arrependo muito de ter dito ela por várias e várias vezes. Eu tinha uma mania de dizer que eu nasci para sofrer. Qualquer coisa eu dizia, eu nasci para sofrer mesmo. E aí parece que quando o sofrimento vinha, eu também já estava conformado com aquele sofrimento, porque eu vivia verbalizando aquilo. Às vezes nós temos manias de falar coisas sem nos apercebermos da seriedade daquilo que estamos falando. Por exemplo, às vezes você acaba de receber o seu salário e você talvez verbaliza dizendo, meu salário não dá para nada. Só dá para pagar as contas que já estão atrasadas. E aquilo vai virando uma verdade absoluta dentro de você. Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que é só falar que as coisas vão melhorar. Mas eu estou dizendo que há um poder na palavra para gerar fé suficiente em mim e você para acreditar que as coisas podem ser transformadas. Você pode dizer amém? Vire para a pessoa que está do seu lado então e diga assim, as coisas vão melhorar. Irmãos, isso aqui não pode ser um culto motivacional. Isso aqui não pode ser um culto para te empolgar, para que você ache que o que o pastor disse ali vai se cumprir a qualquer preço. Não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos aqui formar homens e mulheres crentes. Homens e mulheres que acreditam no poder da palavra. E essa madrugada eu estava orando por nós e eu pedia para Deus, Senhor, nos faça ser mais pentecostais. Nós estamos precisando de um avivamento. Eu coloquei o título dessa palavra de um avivamento familiar. Nós precisamos orar mais nas nossas casas, nós precisamos mais falar do poder de Deus, nós precisamos abençoar mais os nossos filhos, olhar para os nossos filhos e profetizar, eles serão homens e mulheres bem-sucedidos, eles serão pessoas vitoriosas, eles serão filhos de Deus, tementes a Deus. É uma coisa que eu e a Aida nós oramos todas as manhãs, consagrando os nossos filhos a Deus novamente. E a gente faz essa oração, Senhor, mais uma vez nós estamos consagrando o Heitor e o Henrique na presença do Senhor. Eles são teus, faça aquilo que está no teu coração na vida deles. Mas eu percebo que nós precisamos então ser mais ousados profeticamente, no sentido de acreditar que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Ela pode entrar no nosso coração e ela pode tirar qualquer dúvida que a nossa alma possa produzir. Eu preciso acreditar, irmãos, que 2023 é o nosso ano. Eu preciso acreditar que 2023 é o seu ano. Eu tenho fé suficiente para mim e para você, para acreditar que Deus vai promover uma virada na sua vida. Deus vai revolucionar você. Deus vai fazer coisas que você vai ficar boquiaberto com tamanha manifestação da glória de Deus na sua vida. Diga amém. Nós precisamos ser uma boca profética, irmãos. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus é para nós. A palavra de Deus não é para
uma categoria específica de pessoas. A palavra de Deus não é para líderes, a palavra de Deus não é para pastores, a palavra de Deus é para mim, para você. Ela precisa produzir fé, ela precisa gerar e ativar essa fé dentro de nós, de acreditar as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida, os sonhos de Deus vão se realizar, aquilo que Deus planejou vai acontecer. Eu vou viver os sonhos de Deus para mim, eu vou viver as promessas de Deus para mim. E se o inimigo está tentando me resistir, eu me levanto com uma voz profética para dizer: não há nada e ninguém que vai impedir o agir de Deus na minha vida. Diga amém. Eu quero profetizar na sua vida, e eu quero declarar: 2023 é o ano de você ser surpreendido pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pelo agir sobrenatural de Deus. 2023 é o ano de você conhecer a grandeza de Deus na sua vida. Milagres vão acontecer na sua casa, milagres vão acontecer na sua família, milagres vão acontecer no seu trabalho, milagres vão acontecer na sua escola. Agindo Deus, ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida. Amém? Nós podemos ser profetas na nossa casa, sabe por quê? Porque ninguém mais ama a nossa família como nós mesmos. Nós temos autoridade sim, para levantar todas as manhãs e declarar profeticamente que Deus vai agir no nosso meio. Não há nada e não há ninguém que seja mais importante na nossa vida, pelo menos deveria ser a nossa família. Quais são os sonhos que você tem para realizar na sua família? Quais são os sonhos que você gostaria de ver se cumprindo na sua casa em 2023? Quais são as promessas que você gostaria de ver sendo ativadas na sua família? Acredite, Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode pegar o seu casamento talvez destruído. Deus pode pegar talvez os seus filhos que estão bagunçados. Deus pode pegar talvez pais e mães que foram talvez feridos ao longo da sua caminhada. E Deus pode vir e restaurar qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu quero dizer aqui para os jovens, porque muitas vezes vocês podem pensar que essa é uma responsabilidade só de quem é pai e mãe. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes o inimigo vai tentar colocar na sua mente que você nasceu na família errada. Às vezes o inimigo vai tentar implantar na sua mente um pensamento de que você nasceu no lugar errado. Houve época na minha vida que eu pensava isso. E eu comparava muito a minha vida com dos meus amigos de escola, que aparentemente parecia ser melhor do que a minha família. E aí eu começava a achar então que eu tinha nascido no lugar errado. Cada um de nós nascemos na nossa família com um propósito. Diga amém por isso. Deus te colocou ali, você não é um erro. Você não é um erro de percurso. Você não é em nenhum momento você é uma ação errada do plano de Deus. Não, Deus colocou você ali com um propósito. Então você que é filho, não pense que essa responsabilidade é só dos pais, de profetizar sobre a família, de declarar sobre a família um agir de Deus. Eu tiro por base a vida da Ida, a minha vida também, a nossa família. Mas a minha família, minha mãe foi a primeira a se converter, mas na família da Ida, a Ida e a Fabiana foram as primeiras a se converter. E como a família foi mudada a partir dessa entrega que elas fizeram a Deus. E como elas foram extremamente importantes no contexto familiar para mudar a família delas. Então, filhos,
você também tem uma autoridade dada por Deus para mudar a situação da sua família. Às vezes os seus pais estão numa situação de desordem, de brigas, de desarranjos, relacionamentos quebrados. Deus vai usar você primeiramente de joelhos, para que você possa gerar um novo ambiente na sua casa e declarar que a sua família está no altar de Deus. Você pode dizer amém? Eu e você temos autoridade para fazer milagres na nossa terra. Eu e você temos autoridade para promover milagres na nossa casa. Não espere a visita de um homem, uma mulher de Deus que você julga ser especial, para ela irá orar na sua casa para que as coisas mudem. Comece você a orar e a declarar o poder de Deus se manifestando na sua casa, a tal ponto de todas as coisas serem transformadas. Talvez a sua família precisa de um milagre na área da saúde. Comece a declarar, comece a liberar uma voz profética na sua casa, dizendo: eu declaro o poder de vida sendo liberado sobre a minha casa. Nós precisamos verbalizar mais a palavra de Deus, para que o nosso coração fique incendiado por uma fé que acredita em milagres, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acredita em milagres? Vou fazer uma pergunta diferente agora. Você acredita em milagres na sua vida ou na vida das pessoas que estão próximas de você? Porque às vezes é muito fácil acreditar em milagres para o outro. É muito fácil orar para que Deus faça um milagre na vida do meu irmão. Mas quando é na nossa, sabe o que a gente faz? A gente tenta todas as outras oportunidades. E por último, nós recorremos a Deus. Olha o que esse texto nos ensina. Eu pincelei um pouco dele no nosso culto de Ano Novo. Marcos, capítulo 7. Acho que é isso mesmo, não está aqui nos planos não, mas eu acho que é isso mesmo. Marcos 5, a partir do verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama, ela ouviu falar de Jesus. Veja bem, ela ouviu a falar da fama de Jesus, e aquilo começou a aquecer o coração dela. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Olha esse verso agora. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O que essa mulher nos ensina não é apenas ter a fé de acreditar que milagres podem acontecer na minha vida. O que essa mulher aqui nos ensina não é apenas ter uma fé suficiente para acreditar que se eu orar, milagres podem acontecer na minha casa e na minha família. Mas esse verso nos ensina algo poderoso. E aí eu falei aqui no nosso culto do Ano Novo, que eu imaginava então, essa mulher talvez enquanto ela estava se aproximando de Jesus, porque uma grande multidão estava ali cercando Jesus. Então não foi algo aonde ela chegou com facilidade até onde ela estava. O que eu vejo então aqui é essa mulher talvez lutando consigo mesma nos seus pensamentos. Talvez é ela não permitindo que pensamentos de incredulidade, de dúvida, permeasse a sua mente naquela hora. E então ela, isso é eu, tá? Isso sou eu, melhor dizendo. Isso aqui é a interpretação minha, não está na Bíblia. Mas o que eu vejo, e eu interpreto assim, é que talvez enquanto ela estava ali, sendo espremida pela multidão,
vendo ele ali na frente, sendo desafiada a ir para a presença dele, e ela dizia, e ela pensou que se ela apenas tocasse nas vestes dele, ela não precisava receber uma imposição de mãos, ela não precisava olhar e ver que ele estava orando por ela, mas ela internalizou ali, e ela começou a acreditar. Mas mais do que isso, e aí o Sérgio aqui está dizendo, olha, a minha interpretação é, enquanto ela caminhava ao encontro de Jesus, talvez baixinho, ela começou ali a balbuciar, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Se eu apenas eu vou ser curada. E aí, eu entendo então, irmãos, que nós precisamos entender e aprender com uma cena como essa. É que talvez no dia a dia dos nossos lares, nós vamos ser atormentados pela dúvida, nós vamos ser atormentados pela incredulidade, sim. Nós vamos ser desafiados então a olhar para a palavra e a crer em milagres, mas muito mais do que isso, nós precisamos ser estimulados a fazer o que essa mulher fez. Eu creio que Deus pode curar qualquer enfermidade. Eu acredito que as circunstâncias da minha vida podem ser transformadas. Eu acredito que o poder de Deus pode entrar na minha casa e uma revolução pode acontecer. Você acredita nisso? Então eu quero desafiar você a partir de hoje, a você não apenas ler, a você não apenas ouvir falar de Deus na sua vida, mas você também, enquanto você caminha, enquanto você anda, enquanto você vai para o trabalho, enquanto você vai para a escola, enquanto você está ali pensando nos afazeres do dia a dia, que eu e você possamos verbalizar a fé que temos. Verbalizar então a autoridade que temos em Deus, porque nós temos a autoridade, nós precisamos então nos revestir dessa autoridade, acessar o mundo espiritual. Efésios capítulo 1, ele vai falar, olha, você pode entrar nas regiões celestiais, porque em Cristo nós já fomos abençoados, nós já fomos, irmãos. Então agora falta uma postura de encarar essa autoridade e a dizer para nós mesmos, eu vou tomar posse da bênção de Deus para a minha vida, eu vou me apropriar das promessas de Deus para a minha vida, e eu não descansarei enquanto eu não ver isso se cumprindo na minha vida. Então enquanto eu me levanto e eu vou preparar o café, Senhor, eu declaro que o dia de hoje vai ser um dia especial, eu declaro que sobre a minha vida, sobre os meus filhos hoje está a bênção de Deus. Não perca a oportunidade. Essa é uma prática que eu tenho feito na minha casa, e eu vou te dizer algo, a fé precisa começar a nascer aqui dentro, para depois ela se manifestar para os outros. Tem coisas que eu oro todas as manhãs que ainda não aconteceu. Todas as manhãs eu oro para Deus prover um milagre para um boleto que eu tenho que pagar todo começo de mês. Eu chegar lá e ele já está quitado. Já fez essa oração ou é só eu que faço essa oração louca? É um boletim meio salgadinho, sabe? E aí eu oro, Senhor, como eu acredito que quando eu for lá pagar vai aparecer a mensagem, título já quitado. Vai chegar, eu espero que não seja o último boleto. Eu espero que essa bênção chegue antes. Mas aí eu entendo, irmãos, que sou eu que preciso dessa fé. Amanhã nós vamos lá em Anápolis, e tem vários boletos lá em aberto. E como eu desejo chegar lá em Anápolis e o financeiro da faculdade falar assim, Senhor, não tem nada aqui. Você pode concordar comigo? Você pode acreditar que isso vai acontecer? Por que não? Não sou especial, mas eu sou filho. Sabe por quê? Porque às vezes o inimigo vai colocar na sua mente de que Deus não te atende porque você não é especial. E isso não é verdade.
Isso não é verdade. Não deixe ninguém colocar essa dúvida dentro de você. Mas eu vou dizer para os irmãos, se Deus não fizer esse milagre, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Se Deus não fizer esse milagre, que eu gostaria que Ele fizesse, sim, Ele vai continuar sendo Deus. Eu vou continuar falando dEle com a mesma boca cheia que eu falo todas as manhãs aqui. Porque a minha fé não é estabelecida naquilo que Ele pode me dar. A minha fé é estabelecida naquilo que Ele é. Mas eu já vi outros milagres acontecendo. Eu já vi outras situações de Deus intervindo, sim. Então, todas as manhãs, às vezes eu tenho meu período ali de ler a Bíblia. Às vezes eu vou para a sacada do meu apartamento e eu fico contemplando o sol nascendo ali. Eu vou derrubar essa água aqui. Marcos, só põe aqui um pouco, por favor. Às vezes eu fico ali em silêncio, apenas esperando algo aquecer meu coração. Mas tem aqueles momentos que às vezes eu vou ali, começo igual hoje, saí andando pela sala de um lado para o outro, e eu comecei a declarar a palavra de Deus, porque isso precisa aquecer o nosso coração. Deixa eu te dizer algo, famílias abençoadas significa uma igreja abençoada. Famílias fortes significa uma igreja forte. Famílias libertas do poder do pecado significa uma igreja liberta do poder do pecado. Se tem uma coisa que nós vamos lutar incansavelmente aqui nessa igreja, é para que a sua família seja uma família abençoada, para que a sua casa seja uma casa abençoada. Sabe por quê? Porque isso vai refletir aqui na igreja. Eu vou levantar todos os dias, como eu fiz em 2022, declarando que sobre a sua vida, um milagre vai acontecer. Os meus filhos serão abençoados, os seus filhos são filhos abençoados, o meu casamento é um casamento abençoado, o seu casamento é um casamento abençoado, a sua casa é uma casa de paz. Eu vencerei essa guerra de joelhos e de boca aberta. Você pode falar isso para o seu irmão? Você vai vencer essa guerra de joelhos e de boca aberta. Por favor, não feche a sua boca. De hoje em diante vamos ser tagarelas espirituais. Vamos ser homens e mulheres de Deus que abrem a boca e acreditam. Deixa as pessoas falar que nós somos fanáticos, irmãos. Deixa eles pensarem que nós somos loucos, porque somos mesmos. Mas uma hora algo vai acontecer. Uma revolução vai acontecer na sua casa, na sua família. Uma hora a sua promoção vai chegar e ninguém vai saber explicar por que é que você foi promovido. Uma hora as portas vão se abrir, as coisas vão começar a dar certo e você não vai entender por que é que aconteceu aquilo. E isso se chama poder de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ele diz que o primeiro teste que nós temos na vida é na nossa família. Nós, porém, que somos do dia. 1 Timóteo 5, 8. Sim? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nosso primeiro teste é lá na nossa casa. É lá na nossa casa que a gente precisa amar. É lá na nossa casa que nós precisamos acreditar. É lá na nossa casa que a gente tem que contar até 1000. Quantos já contaram até 1000 na sua casa? Você foi só até 10 e deu certo? Porque lá em casa às vezes tem que ir até 1000 para dar certo. Sabe por quê?
porque é lá que eles sabem realmente quem você é. Desculpa aqui a expressão, mas lá eles sabem os pum fedidos que você solta. Eles sabem os roncos que você dá. Eles sabem o tanto que você come. E eles sabem até mesmo o tanto que você fala. Mas nada disso pode invalidar a sua autoridade em Deus. Nada disso pode invalidar a sua autoridade de colocar a mão na cabeça dos seus filhos, do seu companheiro, da sua companheira, e profetizar na vida dele, dizendo: Deus vai agir na sua vida. Entende isso, irmãos? Porque às vezes nós achamos que nós não temos autoridade em casa, porque lá nos conhece. Eu não estou falando de você ter duas vidas, não é isso. Eu não estou falando de você ser uma pessoa na sua casa e ser outra aqui na igreja. Mas lá nós estamos desnudados. Lá as pessoas nos conhecem exatamente como nós somos. Lá as pessoas sabem das nossas fraquezas, sim ou não? Claro, mas isso não invalida o poder de Deus sobre a nossa vida. Quero ler um texto com os irmãos. Está lá em Gênesis, capítulo 9, do verso 20 ao 27. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Ele pegou, viu que o pai estava nu, foi lá e contou para os dois irmãos: olha, papai está lá peladão em casa. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Eu não estou aqui para julgar o erro de Noé. Eu não estou aqui para avaliar com você se ele errou ou não. Mas eu quero te dizer, ele estando errado ou não, isso não invalidou a autoridade de Noé de liberar uma bênção e uma maldição sobre os seus filhos. Pais, nós erramos. Nós podemos cometer erros ao longo da nossa jornada como pais, porque ninguém nos ensina como ser pais. E eu sei que às vezes eu e você desejamos ser os melhores pais do mundo, mas nós podemos ter cometido erros. Mas os nossos erros não invalidam a nossa autoridade diante dos nossos filhos. Essa é uma boa hora para você dizer amém. Porque se tem uma coisa que o inimigo vai jogar na nossa mente, na nossa primeira tentativa de levantarmos como uma voz profética na nossa casa, é nos lembrar dos nossos erros do passado. É nos lembrarmos de situações aonde nós erramos. Filhos, vocês cometem erros. Às vezes vocês cometeram erros gigantescos, mas isso não invalida a sua autoridade de profetizar a bênção de Deus na sua casa. Noé, ele não titubeou quando ele percebeu que naquele momento ele precisava ter uma postura de autoridade perante os seus filhos. Aqui daria para mim explorar outra face desse versículo, mas eu quero dizer para você que o primeiro lugar que nós temos que ser boca de Deus é dentro da nossa casa. O primeiro lugar que nós temos que ser instrumento de Deus
é com a nossa família. E se em algum momento você falhou, se em algum momento você errou, seja você pai ou filho ou mãe, isso não invalida a sua autoridade. Isso não pode impedir você de se levantar como uma voz profética dentro da sua casa. E eu termino então aqui dizendo que nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos ser mais ousados na fé que nós defendemos. Uma vez eu e um grupo estávamos indo para a África, e era um voo muito longo. E aí, teve um determinado momento lá que nós vimos 2 jovens, bem novos, talvez aí dos seus 15, 16 anos. Isso eu estou falando há 20... Que ano, amor? 27 anos atrás. E aí, quando teve um determinado momento ali, nós vimos 2 jovens se levantando dos seus assentos, pegaram um tapete muito curto assim, colocaram no corredor do avião e começaram a fazer a sua oração diante da sua crença. Nós precisamos ser mais crentes, irmãos. Nós precisamos ter a coragem de ir almoçar no shopping, dar as mãos uns aos outros e orarmos consagrando a comida. Nós precisamos defender a crença que temos. E isso passa por um mover profético que nós precisamos estabelecer. Na terça-feira eu saí junto com o pastor Marcos e meu irmão e fomos para um lago aí. E nós encontramos na praça lá, em frente da nossa casa. E aí nós fomos orar. E no meio da praça lá, o povo passando, correndo e tudo, nós demos as mãos e nós pedimos a Deus que nos guardasse e nos protegesse na nossa viagem. Se 2 jovens, há 27 anos atrás, não se intimidaram diante de uma tripulação e de pessoas que estavam ali naquele avião, com certeza mais de 100 pessoas, eles não se intimidaram, não se envergonharam da crença que eles tinham, mas eles foram ali, porque era a sua hora determinada da sua crença, de fazer a sua oração. Porque nós não podemos fazer isso, irmãos? Porque ser crente aqui é fácil demais. Ser crente aqui, levantar as mãos e adorar a Deus é a coisa mais fácil que tem. Aliás, dependendo da pessoa que você sentar próximo, ela até te estimula a fazer isso. E a empolgação dela te leva a também fazê-lo. Mas ser crente amanhã, na segunda-feira, quando você acorda pilhado, quando você sabe que tem muitas coisas para você fazer, coisas que precisam ser mudadas e que você não está conseguindo, atitudes que você precisa tomar e que você não está conseguindo tomar, desafios que você precisa romper e que você não está conseguindo romper, promessas que você precisa cumprir e que você não está conseguindo cumprir. Quantas vezes você disse para você mesmo, agora vai ser diferente? Quantas promessas que você fez para você mesmo, principalmente no começo de ano, irmãos, isso daqui não pode ser só um papel escrito. Isso daqui precisa ser algo que você precisa grudar, talvez no espelho do seu banheiro, talvez na porta do seu guarda-roupa, para todas as vezes que você olhar, você vai dizer, vai se cumprir, porque eu sou boca de Deus na minha casa, aqui nós veremos milagres acontecendo.